Shri Gurubhyo Namaha. Shri Ganeshaya Namaha. Shri Natadi Guru Trayam Ganapatim Pita Trayam Bhairavam Siddhogam Vatukatrayam Padayugam Ruti Kramam Mandalam Viram Vyashta Chatushka Shashtinavakam Virabali Panchakam Shri Mammalini Mantra Raja Sahitam Vande Guru Mandalam. Om. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Nós, para quem não conhece, nós somos a Vimarsha Foundation. Essa é uma fundação criada pelo nosso Guru e Acharya, professor Acharya Stanishvara Timalsina. Ele é um pandita da tradição Sarvamnaya, que é uma tradição original do Nepal, mas que também é presente na Índia, especialmente no norte da Índia, e cuja tradição, ela como uma tradição tântrica tradicional, ela foi durante muito tempo transmitida de aluno para discípulo dentro de linhagens tradicionais e muitas vezes até familiares. E essa tradição de algum tempo para cá, né, algumas décadas, ela tem se perdido um tanto por conta do processo de transmissão das linhagens. O nosso guru, ele em um determinado momento, ele se mudou para os Estados Unidos e ele cursou um processo de carreira acadêmica como professor de religião e filosofia, primeiro na Califórnia, em San Diego, e agora em Stony Brook, em Nova York. Então ele é chefe da cadeira de estudos religiosos na Universidade de Stony Brook, mas ao mesmo tempo ele, há 4 anos atrás, ou acho que já vai fazer 5 anos, ele fundou a Vimarsha. Na pandemia, ele criou essa instituição online para poder trazer o conhecimento chástrico para a nossa realidade moderna. No começo, ele era um tanto quanto relutante com a ideia de fazer uma transmissão para pessoas fora da tradição. Ou talvez que tivesse no contexto só online, que não estivesse presente junto com ele, né? Mas aos poucos ele foi se abrindo para a ideia.
E um dos nossos amigos, que é o responsável pela Vimarcha no Brasil, que é o Danilo, ele se conectou com o Acharya e então ele pediu iniciação e o Acharya, percebendo a qualidade do aprofundamento filosófico e devocional do Danilo, ele se disponibilizou para isso. E o Danilo, com algumas amizades, falou assim, por que você não abre isso para outras pessoas também? E aos poucos a coisa foi acontecendo. Então, e aí eu e o Yuri nos aproximamos e a gente fundou um WhatsApp. Hoje é um WhatsApp com mais de, sei lá quantas pessoas, deve ter mais de 300 pessoas naquele WhatsApp, que a gente aos poucos foi promovendo aulas associado ao conhecimento que o Acharya passava. Então, essa é uma fundação sem fins lucrativos, com o objetivo de transmitir conhecimento da tradição dos ágamas, que é essa tradição mais conhecida como tradição tântrica. Dentro do Sarvamaya, a gente estuda e se aprofunda em todos os 92 ágamas. A gente não estuda seccionado. Muitas vezes as tradições específicas vão estudar a tradição seccionada por alguns ágamas, né? Então, aí a gente tem a divisão dessa estrutura de ágamas. Então, como os Raudra ágamas, os Shaiva ágamas, os Bhairava ágamas, ou o Kalikrama, o Trika, e dentro dessa tradição, Sarva significa o todo. Amnaya, então, é o caminho, né? A tradição de todos esses caminhos dos ágamas. E, ao mesmo tempo, incluindo o estudo e a perspectiva da tradição do Vedanta, dos Vedas, das Upanishads, até dos Puranas. Então, do Yoga, não excluindo nenhuma das tradições do Sanatana Dharma. Dessa forma, nós trabalhamos de forma voluntária para promover esse conhecimento e trazer ele dessa forma mais íntegra para o Ocidente, para que a gente possa ter acesso a essa perspectiva do lugar de um praticante realmente tradicional. Recebendo, porque na tradição tântrica é muito importante, é fundamental que você receba a iniciação de uma linhagem fidedigna. Diferente de alguém que fala assim, não, eu estudei, né, sei lá, qualquer indiano vai lá, abre um Shastra e fala assim, não, eu estudei o Shastra, eu pratiquei o mantra, eu me iluminei e agora eu posso dar a iniciação para qualquer um. Não importa o nível de iluminação que você tem, se você não faz parte de um processo de uma linhagem tradicional, você não faz parte da linhagem tântrica, de nenhuma delas. É necessário que o seu processo de tradição te leve até o início da linhagem que se inicia por Srinata, né, que é Shiva. Então, a linhagem ela vem percorrendo de forma tradicional. E é isso que os mestres não queriam perder. Mas, a partir do momento que um mestre transmite isso para o seu discípulo, isso não se perde. Então, e a gente tem a graça e a possibilidade de ter acesso a esse tipo de conhecimento que ele é oral, mas ele também é não verbal. Ele está acima do conhecimento verbal. Sendo uma tradição sem fins lucrativos, a gente vive de doações. Então, aqui, esse espaço, ele é completamente sustentado pela doação dos membros, daqueles que participam, daqueles que têm uma conexão para poder fazer uma doação. Então,
nós não descartamos as doações. Então, se for do coração de vocês fazer uma doação, é bom, mas se não houver possibilidade e também não tiver vontade, tudo bem, está tudo certo. Aqui é um espaço aberto, nesse sentido de que a transmissão ela é dada sem a condição de uma troca financeira. Então, passando à introdução, hoje a temática é a temática do contexto, né, de como a linhagem tântrica ou Sanatani enxerga a guerra. Então, a guerra ela nunca deixou de ser uma temática, mas eu acho que ela está atual nos dias de hoje. Assim, ela está sendo inflada ultimamente no mundo, e a gente também tem uma questão cultural de certos movimentos onde a guerra ela também é um tabu. E na tradição, desde a tradição védica, então a guerra ela é fundamento dessa tradição. Então a guerra ela é estabelecida desde o Rig Veda, que é o Veda mais antigo. Então nós temos a ideia de guerra como uma base pilar da tradição, que é o princípio de oposição de Dharma e Adharma. Então, Dharma é a virtude, é o alinhamento com Ruta, com a ordem cósmica. É o princípio de conexão com o próprio, a própria ordem cósmica. E a Dharma é aquilo que se opõe à ordem cósmica, Aruta. Então, dessa forma, desde os Vedas, você tem essa ideia dos Devas como aqueles que defendem e prezam pela ordem cósmica. Então, Indra é o rei do paraíso, né? Então, aquele que vai ser o regente de todos os outros devas. Então, Indra, ele já no Rig Veda, ele já é colocado como aquele que derrotou o demônio, ou aquele que derrotou aquele ser que era oposto ao princípio da ordem cósmica. Então, e aqui a gente está falando da tradição védica, ela não era colocada, assim como as Upanishads colocam posteriormente, de forma apenas esotérica. Então, ela é colocada como factual. Então, Indra, sim, derrotou o demônio. Então, e ele preserva toda a ordem cósmica pela sua força e é bélica. Então, a sua força bélica, ele é dotado, por isso ele é dotado de Vajra, que é a sua arma, né? O raio. Então, ele como o rei dos céus, assim como quando a gente vai ver Zeus, né, com um raio, ele é dotado de Vajra. E Vajra é a sua arma que vai proteger todos os devas. Então, aqui a gente já tem um princípio de que, desde o primeiro momento dessa linhagem, a gente está falando que existe o princípio da guerra. Mais do que isso, o princípio da guerra ele vai ser colocado como um processo de estabelecimento dessa linhagem. Então, porque aí você tem as tribos que se colocam e levam esse conhecimento para se impor a outras tribos também. Então, e dentro desse processo de Dharma e Adharma, você tem a narração, que é uma narração clássica purânica
mas também védica, que é o advento de Samudra-Kshira, que é o oceano de leite. Então, não sei se todo mundo já ouviu aquela história do oceano de leite, que é a bateção do oceano de leite, onde devas e asuras se juntam para poder fazer a extração do amruta do oceano cósmico. Então, e aí eles enlaçam Shesha em Meru, né? Então, no Meru, né, que é a montanha, em cima do casco de Kurma, uma grande tartaruga. Então, e Asuras de um lado, representando esse lugar do Adharma, Devas do outro lado, representando esse lugar do Dharma, fazendo um processo assim como quando você faz o Gyi, que é esse processo de bater, eles estavam fazendo um processo de oposição para poder fazer a extração daquele néctar. Então, aqui você tem um princípio de que pela força dessas oposições, você tem a extração de certos presentes existenciais. Então a guerra, ela, nesse caso, aqui ela não vai estar sendo tratada apenas como algo ruim. Ela, claro, primeiro o que ela vem é um grande veneno. E aí, Halá é aquele veneno que Sr. Shiva vem para poder salvar todos eles, porque eles ficaram desesperados, e aí ele faz o consumo daquele veneno e retém ele na garganta, a garganta dele fica azul e ele é chamado de Nilakanta, que é aquele que retém o veneno na sua garganta. Então, aqui a ideia é que a guerra em si, ela não é um princípio, e aí é esse tipo de guerra que está falando dos princípios virtuosos e dos princípios contra a virtude, ela vai trazer purificações para o mundo. Ela não é algo que a gente não está falando de uma tradição que considera a guerra algo ruim. Ela é uma tradição que fala que a guerra é compulsória e inerente aos princípios da natureza. Ela não é algo a ser evitado, ela não é algo a uma questão de opinião, ela é parte da existência. Então, antes mesmo da humanidade se entender como seres humanos. E aí, então, aqui a gente tem um processo que, dentro das Upanishads, eles vão começar a olhar para isso de uma forma mais esotérica. E aí, aquilo que antes eram os inimigos, os asuras, dos devas, e que podem ser manifesto nessa realidade exterior, aqui ele está falando que esses asuras são os inimigos internos. Então, e esses inimigos internos, então, como o apego, a aversão, a raiva, o medo, a inveja e todas o que seriam os malas, né, essas toxinas internas, elas são os nossos verdadeiros inimigos. Esses são os inimigos reais que precisam ser combatidos. É claro, não deixando de considerar que existam seres de natureza tamásica que defendem o Adharma, né? Então, ou que prezam pelo Adharma. Porém, o verdadeiro inimigo é o inimigo interno. E aqui, né, a gente pode ficar falando horas o quanto a narrativa da guerra está presente em todo o contexto. Só que a narrativa da guerra, a gente tem que entender que ela também envolve o princípio fundamental de sacrifício. Então, a ideia da guerra e do sacrifício, elas andam completamente juntas e elas são base edificante de toda a tradição. Então, o sacrifício e o conflito, a guerra, eles vão
estar juntos. Por quê? Porque numa guerra, ela é uma forma de fazer um processo de purificação e, ao mesmo tempo, purificar esses karmas negativos, mas, ao mesmo tempo, ela também é algo que é feito ou que ele surge justamente pela ausência da, do sacrifício adequado. Ou seja, quando nós não fazemos os nossos devidos sacrifícios, é natural que em algum momento um conflito vai existir. Ou seja, se eu escolho na minha vida dar vazão à preguiça, à luxúria, à gula, e eu chego ao meu extremo, ou seja, eu estou dando vazão a essas forças adármicas, nesse sentido, o que vai acontecer é que, em algum momento, eu vou ter um conflito. Por quê? Aquilo vai começar a afetar a minha vida. Aquilo vai afetar o meu sistema, a minha mente, as minhas relações, tudo à minha volta. Então, em um determinado momento, esse conflito precisa acontecer. E esse processo, esse conflito, ele vai gerar uma purificação. Seja o que for acontecer ali, alguma coisa vai ser purificada neste conflito. Então, e ali o processo do kármico também é desempenhado, o ciclo kármico é desempenhado. Então, dentro deste processo, o sacrifício, ele é algo que a gente precisa constantemente estar fazendo como um processo de manutenção, que é o sacrifício em relação àquilo que é as minhas limitações, os meus apegos, para que eu faça o processo de manutenção e agrade essas forças que são virtuosas por natureza. Então, a ideia de agradar devas é a ideia de agradar a virtude, o princípio virtuoso. Indra, e aí já no contexto upanishádico, ele vai ser considerado não apenas aquele rei do paraíso, né? Aquele deva que mora lá no céu como o rei do paraíso, mas também aquele que é a nossa capacidade do controle dos sentidos. Ele é o rei dos sentidos. Os sentidos são os devas. Então, e aí a gente está falando que a presença de Agni Deva, né, do fogo, de Varuna, da água, de Vayu, do vento, somos nós. Por quê? Desde dos Vedas, esse conhecimento vai ser aplicado com Brahmanda, que é o absoluto, e Pinda, que é o microcosmos. Nós, o corpo. Então, esse processo de desempenho da guerra, ele vai acontecer internamente. E essa atividade do sacrifício constante é uma forma também de fazer o processo dármico predominante. Então, quando nas Upanishads a gente vai olhar isso de forma esotérica, a gente olha isso de uma forma esotérica interna para que a gente possa ressignificar isso e atingir esse lugar do conhecimento além dessas dualidades. Então, a gente pode ver isso, essa polaridade acontecendo dentro dos itihasas, né? Então a gente está falando do Ramayana ou também do Mahabharata. Então no Ramayana, que é o épico de Rama, onde Sita é sequestrada pelo Asura Ravana e ele vai até Lanka para poder resgatá-la.
Mas ele não vai até Lanka para poder só resgatá-la e essa é a história. Ele vai até Lanka para poder purificar a existência. Então ele vai até Lanka para poder eliminar aquela força adármica que está se tornando cada vez mais forte e desequilibrada. Então, e aí entra o princípio do quanto isso vai estar afetando a existência. Bem, e aí a ideia dos avataras de Vishnu ou das forças divinas que muitas vezes transcendem esse princípio dessa dualidade, ela vem como uma forma de equilíbrio. Então aqui, no Mahabharata, Krishna, ele está além das gunas. Ele está além da ideia do Dharma e do Adharma. Então, que aí, se vocês forem ler o Mahabharata, vocês vão ver que muitas vezes Krishna pode estar fazendo coisas que são que fica difícil até para as pessoas que estão junto com Krishna considerar aquilo certo ou errado. E aí eles têm que confiar em Krishna, porque ele está transcendendo aquilo, mas no sentido de que ele vem como uma forma de restabelecer o Dharma, que estava em desarmonia. Então, e aí muitas vezes esse princípio divino, ele é aquilo que é necessário para poder trazer o equilíbrio novamente. E aí, quando a gente entra dentro do contexto tântrico, a gente vai olhar isso muito presente como uma linhagem que ela é basicamente o que a gente chama de mantra marga, que é uma linhagem pautada e fundamentada dentro dos mantras, dos yantras, dos rituais e tudo mais. Você vai ver isso muito contextualizado nos mantras. Então, você enxerga os mantras como deidades. Então, aí a gente tem Shiva, aí nós temos a Devi, e todas aquelas armas, e todas aquelas guerras, e sangue, e o sacrifício para ser feito para aquelas deidades, como uma forma de acessar e de vivenciar aquela guerra interna com todo um aparato ritualístico e técnico, onde você vai estar usando aquela estrutura da guerra num processo ritualístico. E aí você vivencia isso na própria ritualística. Você tem mantras que são mantras de proteção, como os kavachams. Então, onde você vai estar usando as armaduras. Você tem os mantras que são astras, que são armas, onde você vai estar usando eles como ataque. E aí você tem tanto no sentido de uma abordagem védica, onde você vai estar usando isso para inimigos externos, para se proteger do mal que vem de fora, quanto no sentido upanishádico, onde você vai estar fazendo isso para lidar com os inimigos internos. E aí a guerra, ela é a atividade do sadhana. Por isso, no contexto tântrico, aquele que é o praticante do tantra, ele não é apenas um yogi, né? Não deixando de considerar que ele é um yogi. Mas ele não é apenas um yogi, ele é um vira. Um vira, e o termo vira é herói. Ou um guerreiro. Então, assim como um kshatriya, que é aquele que é um kshatriya que luta uma batalha externa no mundo, aqui a gente está falando que os viras é aqueles que são capazes de fazerem os mais elevados sacrifícios
e lutarem as mais difíceis guerras nesse contexto interno. Mas que, ao mesmo tempo, eles vão estar fazendo um trabalho de mobilizar o mundo, e mobilizar internamente para que se atinja o objetivo final, que é moksha. Então, e aí, nesse caso, o princípio do praticante do Vira, ele não é apenas atingir moksha. Ele é o resultado final como Bhukti Mukti. Então, ele é o prazer no mundo e a libertação. Então, não é como se o praticante, o Vira, quisesse o mesmo objetivo de um yogi. Então, assim como no yoga de Patanjali, nós vemos um objetivo de aniquilar o mundo. Então, com os processos mais elevados de Samadhi, você tem a ideia de que o mundo ele vai ser aniquilado. E não que o yogi vai chegar num Samadhi sem um processo de uma absorção sem objeto, onde o mundo objetivo, não está presente mais. E aquela absorção como um resultado final e mais elevado dentro da ideia da prática yógica. Aqui a gente está falando que o praticante ele traz essa ideia de uma absorção para realizar no mundo. E aí, quando os estados mais elevados, eles vão ser um estado onde o praticante ele vivencia esse mundo de uma forma feroz. Então, por isso a gente vê a ideia de uma imagem com a imagem de Bhairava. E aí você vê, então, por exemplo, imagens como a de Guhyakali aqui, ela em cima de Bhairava. Então, Bhairava, assim como em outras imagens, é representado como Shiva. Bhairava, nesse caso, ele de olho aberto, com uma cara mais irada, mais envolvida, mais apaixonado, mais presente de todas as suas qualidades e sentidos, mas completamente envolvido com a realidade. E, ao mesmo tempo, completamente desassociado dela. E essa é a realização de um Vira. O Vira é capaz de estar envolvido e desassociado do mundo ao mesmo tempo. E essa é a dificuldade, porque talvez se torna mais fácil você abordar pela dualidade do que uma extremidade nesse sentido, pela realidade transcendente ou pelo envolvimento completo com o mundo, do que simplesmente você adotar as duas abordagens de forma simultânea. E por isso ele é chamado de Vira, porque é uma atividade completamente extrema para um ser humano. E ali também se envolve essa ideia do Dharma e do Adharma como um princípio de equilíbrio. E essa ideia dessa batalha, ela acontece constantemente. Ele está completamente presente. E ali ele se torna aquele próprio Nilakanta. Ele se torna a própria consciência que consegue reter o veneno do mundo ou dessa interação de polaridade em si mesmo e se tornar aquele senhor de tudo. Então, o reconhecimento de que você é a deidade que manifesta, ou cujo mundo surge de você mesmo. Então, a guerra, ela não pode ser considerada nesse contexto como externa ou interna. Ela simplesmente
é o que é a expressão desse ser. Então, a ideia, e aí é mais ou menos por aí que eu vou encerrando assim, o nosso discurso de hoje. Mas que o princípio da atividade do praticante, ele tem que compreender que não é uma atividade de pacificação, nesse caso, nesse contexto. Ele é muito mais um processo de total envolvimento e total dinâmica o tempo inteiro. Então você não vai para um sadhana como se você estivesse indo descansar ou fazer uma prática de relaxamento. Você está indo para um sadhana como se você estivesse indo aniquilar alguém. E esse alguém é você mesmo. Então, e do outro lado, é você mesmo querendo se defender e aniquilar a si mesmo. Então é uma grande batalha. Então muitas pessoas ficam impressionadas, né, e ficam num processo que depois de um tempo de sadhana, isso começa a reverberar internamente de uma forma as pessoas virem com sentimentos e com determinadas cargas, justamente como um processo de purificação. E aí o mantra, ele ativa esse processo porque ele igna a batalha. Então, toda a história de um praticante é uma grande batalha. Então, e aí, assim, só fazendo um adendo aqui da nossa, desse contexto, né? Então, eu tenho estudado um- um- uma prática que ela vem do sul da Índia. Ela é uma prática marcial que chama Kalaripayattu. E ela é baseada em todo esse sistema, né? Então, ela não está desassociada, mas ela é uma arte marcial e justamente ela era a arte marcial indiana, só que ela foi colocada dentro desse contexto de prática ritualística e ela é você praticar a marcialidade, né? Então, o ato da guerra dentro de um contexto ritual. E toda essa estrutura, ela é formada como se fosse uma prática tântrica, né? Então, você tem o Kalari, ele é um espaço no qual você estabelece os pontos, né, de proteção e ali você vai estar vivenciando aquela experiência. Tem os processos de saudação com o corpo, e aí você tem o uso das armas, a saudação às armas, e aí aqui todas aquelas armas como um processo de deidade, e aí você tem a luta, o combate, ou domínio corporal também, a um extremo, como um processo de tapácia. E ele se faz um processo ritualístico a ponto de ser estabelecido como uma sadhana, assim como a sadhana é para um praticante que está no processo de realização da sua própria natureza. Então, e justamente ele amarra essa ideia de que é uma batalha interna. Então, nós temos um conceito dentro da tradição que é o kshetra, né? Então, Yudha, então é a guerra, né? Então, Yudha acontece no kshetra. Então, por isso é muito usado a nomenclatura, né, de Kurukshetra, né, que é a guerra no campo de batalha dos Kurus, né, onde você tem o campo, ou seja, a realidade, o espaço, como algo que é aonde você performa a batalha. E aí, nesse sentido, Payat. Então, do Kalari como um espaço, e Payat é essa atividade, né? E no caso do praticante do Vira, ele é aquele justamente que performa a atividade ou o yagna
nesse sentido de Yuddha, no Kshetra, no campo. Então, é isso. Queria abrir também para a gente conversar um pouco, e se vocês tiverem alguma dúvida, ou algum comentário. Então, é isso. Uhum. Mas procurou lá nos conhecimentos dessa área, que uma das bombas de informação sobre inglês, PS, Marco, e os dois lados. Ameaças dos outros países, eles dois lados. Acho que eles procuram mais objetivo. Sim. Esse deles, tudo bem. Aham. Porque a gente tem que entender que essa, né, quando a gente vê uma guerra como essa, né, a gente não vê, não é como se fosse aquela guerra que é o Dharma contra o Adharma, né? Então, a gente tem fatores econômicos e políticos e lideranças e pessoas ignorantes de ambos os lados, e ao mesmo tempo nós temos inocentes que somos, né? E aí a gente pensa assim que o Dharma está nesse lugar. Então, dessas pessoas inocentes que estão completamente no meio desse campo de batalha. E nós, que por não estarmos sofrendo fisicamente, não significa que nós não estamos no campo de batalha. E o que eu vejo é que, assim, eu não sei se a gente poderia falar assim, controlar os sentimentos, né? Então, ou reter os sentimentos, porque é uma batalha, ela é visceral. Assim, esse é o ponto todo. E essa batalha, essa visceralidade, é tipo assim, meu, enquanto as crianças estão morrendo, é visceral, né? Assim, gente sendo massacrada, com famílias sendo destruídas, e todo um contexto é muito visceral. Eu acho que não dá para a gente falar assim, vamos pacificar os nossos sentimentos sobre esse assunto. Eu acho que é um processo que é isso, né? Tipo, é a imersão desse veneno, né? Então, que constantemente nos assola. O ponto todo é o quanto, né? Assim, a gente é capaz, né? Ou tem a graça de que o Supremo, ou a Suprema Consciência, ou o mais auspicioso, que é Shiva, e aí ele pode ser interno, assim como ele pode ser externo, faça esse processo de reter esse veneno. O veneno que surge dos processos desse campo de batalha. E assim a gente possa colher aqueles tesouros que emergem posteriormente. E aí, não sei se todos vocês conhecem o contexto, é que após a imersão do veneno e a retenção dele na garganta, se emerge todos os tesouros, né? Então, o Lakshmi, aí Dhanvantari vem com o Amruta Kalasha, né? Que é o pote de néctar, e aí Mohini aparece também, aí no meio dessa história aparece Heraketu, um perde a cabeça, o outro... e aí separa os demônios, enfim, tem toda uma narrativa que envolve isso. Mas a questão aqui e aí, como, né, assim, para além disso, é claro, se você não é um guerreiro, né, assim, num campo de batalha, nem alguém que pode fazer alguma coisa efetivamente, é melhor se distanciar se você não tiver nenhum tipo de ação, né, assim, e aí você travar a sua batalha interna, no dia a dia, né, interna e externa.
Então, porque a gente sabe que também por trás disso tudo existe uma grande indústria do lucro de várias formas de se alimentar, né? Um grande Assura, digamos assim, se alimentando de poder enquanto gente morre, né? Então, esse Assura, não estou falando de pessoas, estou falando assim, uma grande indústria que são pessoas, né? Então, que se alimentam disso, né? Então, pessoas como uma indústria como essa de internet, como Instagram, é, Facebook e as devidas é, os, os, as agências, né, de notícias, né, os jornais, as mídias como um todo, elas lucram com isso. E aí você tem gente lucrando com arma, e aí você tem gente lucrando com um monte de coisa. E se a gente, de alguma forma, não tem uma ação efetiva a isso, é claro que sentir é inevitável. Mas se envolver além da nossa capacidade, se não há capacidade, eu acho que a melhor coisa é travar a sua batalha interna. Até que haja, enfim, você tem que travar a batalha externa, se for o caso. É isso. Eu também. Assim, fico aterrorizado com as coisas que acontecem. E eu acho que é por isso que eu escolhi, assim, esse tema. Porque ele é, ele é um grande tabu, assim, do ponto de vista, como que se a gente não pudesse associar a espiritualidade a isso. E como que se a espiritualidade fosse, né, então, uma forma de passar pano e de falar assim, não, a gente tem que buscar a paz. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma forma da gente experienciar isso de vários contextos de forma dinâmica, seja internamente quanto externamente. That's we're going to lá for those thousand and mesmo assim é uma frente. Vamos criar na frente. That's boa para nós vamos o próprio Mahabharata, né? E daí cheguei a News War. Eles tinham cordas por Yet, da batalha, né? E as guerras políticas por hoje em dia, eu não impacto disso. Agora, centenas de milhares. Centenas de milhares de pessoas morreram no Mahabharata, ainda tinha algum tipo de ética imbuída, mesmo na decadência do Dharma que estava acontecendo lá. E hoje em dia a gente simplesmente não tem isso, assim, tanto que não existe campo de batalha, porque todo lugar é um campo de batalha por causa da tecnologia que permite esse nível de destruição, né? Então acho que a questão do medo é constante. E também é uma coisa que eu sinto que por mais que sejam lugares distantes geograficamente, a gente não sente mais que são lugares distantes. Parece que aqui do lado que a gente vai ser o próximo, né? Então, acho que mesmo nosso entendimento espiritual, ele parece limitado para lidar com esses novos dilemas éticos, porque talvez esse tipo de dilema não existia na época que essas formulações filosóficas foram feitas, né? Então, a gente tem um papel contemporâneo de tentar fazer essas formulações filosóficas a respeito do nosso mundo contemporâneo, que é bem diferente, né? Então, a gente tem esse duplo desafio de viver a materialidade, que é difícil, e fazer essas formulações espirituais para lidar com essa materialidade difícil, né? Não, com certeza. Eu acho que esse é o ponto, assim. Mas ao mesmo tempo, ela não é como se ela fosse tão distante, assim, né? Assim, porque se a gente for partir desse princípio, né, a gente
tá falando de Krishna e outros seres, os caras tinham uma telecinese, uma telepatia, assim, ferrada, eles sabiam o que estava acontecendo, né? Assim, pelo menos nesse contexto esotérico e tal, o que estava acontecendo em vários lugares. Então, não é como se eles não soubessem, inclusive para além deles. Então, contanto que você vê aqueles mantras que hajam, né? Então, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, né? Que todos os seres sejam felizes, né? Em todos os lugares eles sejam felizes, né? Então, que a gente, por isso que a gente tem um contexto de compaixão, né? Todo mundo acha que compaixão vem apenas do budismo, né? Então, não, os budistas são muito mais compassivos do que os hindus, né? Então, não é verdade. Assim, o contexto de compaixão ele vem muito forte desde os Vedas, né? Então, que a gente tem que ter compaixão de todos os seres e que na hora da nossa morte a gente tenha a ferocidade de encarar a nossa morte como um guerreiro, como um Arjuna. Tem que ter na hora de encarar a guerra também. Então, e ao mesmo tempo que a gente também tem a compaixão da dor e do sofrimento de todos os seres, que não são diferentes de nós mesmos. Então, não existe a diferença deles. Então, que tem seres vivendo a felicidade simultaneamente, mas ao mesmo tempo nós temos diversos tipos de loucas estabelecidos. E esses loucas, eles são aqui. Né? Assim, esses mundos, eles são aqui. E eles estão aqui. E a gente tem Pátala simultaneamente aqui. Então, e ao mesmo tempo, a gente vai ter o paraíso, né? Seja o paraíso de Indra, seja Kailash, seja qualquer paraíso. Então, simultaneamente está acontecendo esses seres de esferas elevadas com compaixão da gente também por estar vivendo um samsara, perdidão, né? Tipo, todo dia essa coisa que olhando, sei lá, capinha de celular o tempo inteiro e passando e olhando os caras. Que eu tenho compaixão de vocês, que vocês se libertem desse aprisionamento também, né? Então, e a guerra, nesse caso, ele também se torna uma forma de purificação, para que a gente também passe, né? E todas e nesse caso, né? Então eu não vejo como uma guerra assim como a guerra do Mahabharata, né? Então onde os Pandavas estavam no lado dármico, né? Eu não vejo nenhuma dessas guerras aqui como um lado dármico, né? Assim como Pandavas e os Kauravas. Eu só vejo a Dharma e quem está do lado dármico é muito pelo contrário aqueles que não estão no campo de batalha, mas que estão sofrendo as consequências. Então, é isso. A gente estava conversando na vinda para cá, e a gente estava falando sobre o enfraquecimento humano através da perda do que é cultural e do que é tradicional. E como a gente está sendo bombardeado o tempo todo com informações que nos enfraquecem, com essa questão da globalização, então a morte do Irã, das crianças, do negócio todo, do Epstein, Da Palestina. da Palestina, elas são os nossos vizinhos hoje. E quanto que a gente abre o nosso campo para estar recebendo isto, e o quanto a gente não está se fortalecendo internamente, e não digo só com sadhana, sadhana faz parte, mas de viver mesmo. Então eu estava conversando com o Gabriel antes de vir, que é uma coisa que eu tenho, esses dias fez uma viagem, passeamos por muitas igrejas, e numa comunidade que é extremamente católica e que ainda fazem procissões e que ainda cultivam e colocam a roupinha dos santos. E como a nossa cultura popular está se perdendo na questão, não tem mais ritualísticas. Então, os católicos comem carne agora aqui na Quaresma,
não se carrega mais o santo nas costas, não se faz mais os jongos, as cirandas, os movimentos populares. E isto é muito mais do que arte e movimento popular. Isto é um jeito também de nutrir a alma, né? De nutrir a sociedade, e a ancestralidade. E aí, quando uma sociedade não vive o que é de verdade fisicamente, principalmente nesse mundo onde Maiá está muito maior, né? Porque se você mesmo pensar nos pandas, ele estava brigando ali com um parente dele, né? Com o vizinho. Então eram dois, sei lá, antes era briga ali entre reinos. Hoje, o negócio a gente fica sabendo de um trem que está lá do outro lado, que é numa outra realidade, numa outra cultura, num outro tudo. E a gente engloba isso na nossa rotina. Então, pensando na minha vivência, né, isso me enfraquece quando eu vejo as crianças morrendo. E isso me abala muitíssimo durante a semana. Mas o que é que eu posso fazer internamente ou externamente? Onde é que Krishna fala para mim, levante e lute, Arjuna, procure o Dharma. Então, eu acho que dentro disso tudo, e é uma discussão que a gente tem tido, não só por conta dessa palestra, mas a gente tem vivenciado muito essa discussão lá em casa. Por conta dessa realidade que a gente está vivendo, no globo, né? Eu vivo em São Paulo e tudo mais, onde a gente está mais exposto ao lixo do que sutil e tudo mais. Mas dentro disso tudo, essa é a minha reflexão. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a palestra. Achei muito coerente, né? Todo o conhecimento védico é realmente surpreendente, assim, a coerência, né? E acho que a parte que mais me chamou a atenção é essa relação do Dharma e do Adharma, né? Quando a gente deixa de fazer sacrifícios internos, tapas, né? Isso é a coisa mais simples, é de estar se melhorando todo o tempo inteiro, né? Sejam com ritualísticas culturais que a gente tinha, que está se perdendo. Mas quando a gente mantém esse tapas, é uma guerra interna, né? Então a gente vai equilibrando, então externamente também se mantém em harmonia, digamos assim. Só que quando a gente vai para o nosso lado adármico, deixando de... E o adármico tem que ser combatido diariamente, né? Senão ele vai crescendo, é um câncer. Então ele toma conta e aí precisa vir a guerra realmente para se estabelecer, né? E aí, de uma forma transcendental, né? A guerra é inerente à vida, né? Não tem como a gente não enfrentar. Tem talvez se a gente fizesse essa guerra interna diária, né? E isso é Kali Yuga, né? Antigamente, em outras eras, a gente fazia isso, então tinha um estado mais harmônico do ser, né? E aí a gente, nesse estado adármico, de muita ignorância, a visão obtusa, a gente vê só polaridades, né, o tempo inteiro. E talvez lá em Kurukshetra, né, existia também o Adharma, tanto é que havia guerra, né? Talvez se apresentasse de outra forma ali, né, era um outro cenário, né, menorzinho e tal, mas coisas absurdas para o Dharma, quem era dármico via pelo outro lado, tanto é que rolou aquela guerra, né? Então, isso vem se desdobrando. Hoje em dia a gente vê coisas, meu Deus, a galera comendo criança, coisas do tipo, né? Mas, e aí do outro lado você também vendo atrocidades, né? E eu acho que agora a gente chegou num estado que, enfim, isso tudo é um reflexo do nosso interior, né? Do Adharma interno, né? E não dá nesse momento que a gente está para achar o bom e o mal fora, né? Tá dentro, né? Eu acho que o controle que a gente precisa fazer é interno, assim, né? E aí a gente fica, né, fico revoltado vendo algumas coisas, mas como é que eu vou lá? Eu não sei como lutar essa guerra de fora ali, né? Pelo menos até o momento eu não sei. Talvez chegue algum momento, mas eu acho que a guerra maior, como tu bem colocou, é interna, é com meus ciúmes, com a minha inveja, com o meu medo,
Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é conhecimento, é buscar conhecimento, se trabalhar, que isso reverbere. Sei lá, ser gentil, por exemplo, é um ato de rebeldia enorme hoje em dia. Então, atos simples, assim, eu acho que no momento é como a gente pode guerrear essa guerra, assim, né? Cuidar da gente, e, quem sabe seja chamado para guerra de um outro jeito externo ali, mas isso é um outro porém, mas de uma forma transcendental é isso, né? Só que eu sinto que como estamos nesse momento de muita ignorância, e aí o ego cresce, né? Essa noção de identificação com isso aqui fica muito grande. Então eu fico preso nessa guerra aqui, mas a guerra é transcendental, né? E é difícil para a gente nesse momento acessar isso. E o caminho é conhecimento. Não tenho que, ao meu ver, assim, ferramenta, arma melhor para a gente lutar essa guerra. Assim. É o que eu penso disso tudo. Obrigado. Com certeza, com certeza. Assim, eu não tenho dúvida, né? Assim, por isso que a tradição para mim é tão importante, né? Então, é, e ela se torna fundamental assim nesse contexto onde a prática ela também é colocar todas as minhas angústias ali. Assim, não para que só alguém resolva. Claro que tem um pouco disso, assim, nesse sentido de, tá bom, a minha dor está aqui, mas eu, como praticante sincero, eu inteiro com a minha dor, mas também com a minha coragem de olhar para ela, como guerreiro e também de ir além da minha capacidade da minha compreensão individualizada. E, e aí eu acho que nas narrativas ele fala sobre isso. E aí ele conduz as narrativas. Então, por exemplo, aí nesse caso, para nós aqui que usamos muito o Devi Mahatmya como uma guia da nossa tradição, onde né, assim, aí você tem o Samadhi e o Surata, que vão até o sábio Meda, e aí o Meda começa a trazer a narrativa da batalha, onde devas perdem o seu lugar para os Asuras, e aí eles sempre estão ali e falando assim, mãe, por favor, salva a gente, sabe? Assim, é digno. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, você não pode pedir, né, em troca, nada, né? Não é sobre não pedir em troca, é sobre você não esperar pela recompensa, entende? Mas assim, você estar íntegro nesse lugar de ir lá, sinceramente, e se colocar no seu papel da fraqueza, justamente para que essa força, essa Shakti surja em você. E aí você, na sua fraqueza, na sua incapacidade, na sua ignorância, na sua inação, ela possa surgir como Shakti. E ali de Shakti, você só contempla o poder dela. E aí ela aniquila aquilo que for necessário. Então, e aí nesse caso, ela vai aniquilando todos os Asuras. Então, e aí ao processo de rendição a ela, então essa prática ela se torna completamente visceral. Ela não é uma prática imaginativa, contemplativa, distante. Ela é visceralidade pura. E se não for, ela não está plena no seu modo de atuação. Então, assim, né, um praticante sincero, um vira, ele não está indo ali meditar como se ele fosse contemplar a ideia de uma batalha interna. Ele está indo para a batalha igual o cara que está indo lá matar e morrer. Esse é o ponto. Para que isso não precise acontecer externamente. Ou não, mas vai. Obrigado.
Shanti, Shanti, Shanti.